Muito boa noite, sejam bem-vindos à nova temporada de Conversas de Vendedor, o podcast da Comunilog, onde falamos sobre o mundo real das vendas. Aqui falas de experiência, falas de suor e daquela arte invisível de influenciar sem manipular. Hoje vamos falar sobre algo que é mais difícil ganhar do que perder, a confiança. E para isso temos connosco um convidado que sabe que é transformar técnica em relação, contacto em contrato e clientes em parceiros de longo prazo. E quando quisermos começar este episódio, este Conversas de Vendedor, pensei sempre no Filipe. Por isso, Filipe, bem-vindo. Olá, boa noite, obrigado Nuno pelo convite, eu é que agradeço. Pois, como te ia a dizer, quando pensámos retomar o Conversas de Vendedor, foi um projeto que depois na altura começámos com o Eduardo Mota há 2 anos, depois entretanto houve aqui um interregno, e quando quisemos recomeçar os episódios, pois queria fazer isto depois até com o Tiago Covas e com o Diogo, alternando também vários episódios. A primeira pessoa que quis sempre convidar foi sempre a ti, até porque para mim, para além de alguém da área das vendas, és um profissional de excelência, um profissional que eu admiro imenso. Somos contemporâneos no Instituto Politécnico da Guarda, sendo um tipo de engenharia civil, eu da gestão, e começo se calhar por este bloco de primeiras perguntas da engenharia, no fundo as vendas também são engenharia, à venda pura. Filipe, tu vens da engenharia civil, um mundo duro, de prazos, de botão, pressão. Como é que acordaste um dia e disseste, vamos lá vender? Olha, antes de mais, obrigado pelas tuas palavras, Nuno, e julgo não ser digno de tantos elogios, ainda assim muito obrigado por isso. Não, é sempre. Eu desde pequeno que ouço dizer que nós vendemos desde a nascença, não é? Choramos para a nossa mãe nos mudar a fralda, não é? Ou o nosso pai para nos mudar a fralda, choramos para que nos matem a fome, ou seja, de uma forma inconsciente, julgo que estamos a vender o nosso silêncio, não é? Se me alimentares e mudares a fralda, me deres um banho, eu provavelmente calo-me. Se vier uma cólica a seguir, logo vemos como é que resolvemos, mas eventualmente, quando a cólica passar, nós acabamos por nos calar, e por isso é que eu digo que nós vendemos desde pequenos. A par disso, tenho o privilégio e a sorte de ser filho de comerciantes. Os meus pais, desde que viemos de França, que se estabeleceram passado 1 ano ou 2, regressarmos por conta própria no supermercado que ainda hoje têm. Eu recordo-me perfeitamente que na altura, muito contrariado, sim, mas que durante todas as minhas férias, o meu pai me acordava às 8, 8 e pouco, para às 9 da manhã estar no supermercado, ir ajudar na reposição das estantes, na venda da fruta, na venda dos produtos que nós comercializávamos e ainda hoje temos. E curiosamente, na altura também, havia uma secção no supermercado que vendia roupa para senhoras, e eu assim tinha todo o gosto em vender essa roupa para as senhoras, que ia lá e dizia: olha, minha senhora, até esta medida, se calhar fiquei-lhe bem, até o sutiã, era muito giro, um miúdo com 9, 10 anos, e já fazia esse tipo de venda. E olha, uma coisa que falaste em uma coisa muito gira, pá, que os nossos pais me ensinaram que a hora de deitar não tinha nada a ver com a de levantar. Isso também é uma das regras das vendas, é uma aprendizagem também. A hora de deitar não tem nada a ver com a de levantar. Aliás, recordo quando o meu pai me deu livre passe para começar a frequentar as festas todas das aldeias à volta de boticas, que na altura sempre tive horas marcadas, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, e eu fiz questão de sempre cumprir os horários, porque sabia que se não cumprisse no dia a seguir não podia ir ao bailarico, por isso sempre cumpri o horário. Eventualmente aí também a minha rotina de gostar de cumprir horários, e na eventualidade de não conseguir chegar a tempo, avisar com tempo as pessoas que houve um percalço que eu não controlo, e aviso as pessoas com tempo, de forma que não esteja à minha espera. Mas o que é facto e verdade é que mesmo quando dou livre passe, ele sempre disse: Filipe, 9 da manhã no supermercado para trabalhar. E o Filipe às 9 menos 10, 9 menos 5 estava lá, ia tomar café com a tia e fazia o dia de trabalho até às 9, 10, 11 da noite, e depois chegava a casa, tomava um banho, comia qualquer coisa e volta para o bailarico outra vez. Olha, diz-me uma coisa, tu que desafios é que sentiste nesta transição da engenharia civil para as vendas? Houve medo ou frustração? Alguma nega que quase te fez voltar atrás? Houve as três. Isto naturalmente não vos vou amassar com a história que me fez, porque há bocado perguntavas se eu tinha exercido engenharia, e exerci efetivamente durante 12 anos como diretor de obra, em 2 empresas do setor das obras públicas, em que de facto esteve sempre presente a questão da pressão,
dos prazos, lidar com muita gente que por vezes não está diretamente ligada às obras, às empreitadas em concreto, e de facto foi sempre uma vida muito dura e de muitas horas de trabalho, muita ansiedade, muita coisa que tu querias controlar e não controlavas, não é? Só para teres ideia, o primeiro trabalho que eu tive foi estamos a falar em 2002, uma empresa de Pinhel, já tinha 65 homens a trabalhar na altura, já faturava 5 milhões de euros por ano. 65 homens? 65 homens, fazíamos muita infraestrutura, desde a pedreira, a britadeira, central de luminoso, central de calçada, 20 ou 30 caminhões, e um recém-formado, não é? Cair naquele mundo foi algo muito desafiante. De facto, é verdade que eu estive lá 7 anos e eventualmente muita da resiliência que eu trago hoje e que tenho vem dessa formação, e muito agradeço ao falecido Sr. Inácio, tenho que o nomear agora, o falecido Inácio, que muito me ajudou, muito me apoiou e me ajudou a lidar com tudo aquilo e todo aquele mundo que não era fácil. Olha, diz-me uma coisa, o que é que queres mudar também da engenharia para as vendas? Foi uma questão judicial, porque na altura numa empresa onde eu estive as coisas complicaram e até que acabaram na barra tribunal, a questão com essa segunda empresa onde eu trabalhei, e na altura vejo-me sem salário nenhum, com 2 filhas, a minha esposa com o salário dela, que infelizmente também não era muito alto, e vejo-me a ter que fazer alguma coisa e de preferência nada a ver com a engenharia até que o processo terminasse. E é quando uma amiga minha me convida para trabalhar com ela na área dos seguros, eu nunca tinha vendido nada, a não ser no supermercado com os meus pais, como partilhei há um bocadinho, eu digo, vender seguros, não sei se é para mim, não sei se consigo, mas facto e verdade é que eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E comecei nessa atividade, curiosamente, e passado 8 dias, 15 dias, começaram-se a vender, a fechar apólices, começou o convívio cada vez mais constante com pessoas, e digo, isto é giro, isto é muito fixe, só tenho que fazer o meu trabalho, falar com pessoas, mostrar-lhes o meu produto, naturalmente, como eu costumo dizer, não há heróis, e falei com as pessoas com quem eu conhecia, da área da construção onde eu vinha, né, que me conheciam, confiavam em mim e no meu trabalho, e naturalmente a coisa foi-se proporcionando, e quando dou por mim com a questão resolvida e de poder voltar à engenharia, digo, por opção não me parece. Por necessidade poderei voltar, mas só porque sim, ou para ter mais estabilidade, ou para voltar a fazer aquilo que eu fazia, senti que não era por aí o caminho que eu queria ir. Encontraste a tua praia no fundo, não é? Encontrei a minha praia, para quem dizia quando trabalhava com os meus pais nas férias, eu nunca vou ser vendedor porque eu não gosto de estar aqui fechado no supermercado, abrir a porta e esperar que as pessoas venham, mas de facto gostava de estar com as pessoas, falar com as pessoas e conseguir servir as pessoas com os produtos que nós tínhamos e vê-las sair satisfeitas. Na área seguradora, e depois naturalmente se fez o trampolim para a Copy Alta, passei a ter uma vida de vendedor, estar com pessoas, mas de facto com rotinas completamente diferentes. Sair todos os dias sem saber o que vai esperar, procurar novos clientes, procurar novas soluções que possas apresentar para, de facto, resolver as dificuldades dos clientes e colmatar as suas necessidades. Aí quando dê por mim, não, disso, é isto que eu quero, é isto que eu gosto. Depois é uma relação de pessoas que quem me conhece lida muito comigo, até na parte mais privada, sabe que eu adoro estar com pessoas. E é natural em ti. É natural, eu não me sinto bem, estamos a conversar, a falar disto, falar daquilo, do assunto mais importante ou menos importante, estar com elas, se for a uma mesa sentados a beber um bom vinho, excelente, não é? Mas de facto é algo que eu gosto, e se calhar por isso é que eu estou como estou onde estou, e estou super feliz. Olha, eu pedi aqui uns amigos também para fazerem aqui uns testemunhos, vamos aqui começar com o primeiro, e depois vou-te fazer uma pergunta também. Quem é que é o Filipe? Que o primeiro deves conhecer bem. Muito, já era meu amigo antes de ser meu colaborador, é um dos meus melhores vendedores e tenho a certeza que vai partilhar convosco grandes ideias. Espero que este vídeo ainda vá a tempo. E boa sessão. Sabes que se calhar foi por causa do Morgado que o streaming foi abaixo, porque ele mandou o vídeo depois de termos começado o programa, mas cá apareceu o grande Morgado, que é um bom exemplo de líder também, uma pessoa que eu admiro muito. Olha, e tenho aqui uma pergunta, fala-nos um bocadinho da tua chegada à Copy Alta. O que é que sentiste logo no início? Se era isto ou demorou a encaixar?
pronto, falar da Copy Out, normalmente tenho que falar do António Morgado, porque ele é que acaba por ser o grande responsável de toda a mudança na minha vida. Porque sim, nós voltamos a restabelecer a nossa ligação pessoal através de seguros. Tínhamos jogado a bola há uns anos, mas depois passamos algum tempo sem nos vermos. E eu que comecei na área seguradora, fui-lhe apresentar o meu produto. Ele acabou por comprar o meu produto para uma das empresas que ele tinha criado há 2 ou 3 anos. E quando eu tenho que deixar essa área seguradora, ele convida-me nesse dia e eu comunico: olha, isto da seguradora, a força de vendas, 550 agentes, se a memória não me falha, não vão renovar contratos, era recibos verdes, como empresário nome individual. E aconteceu isso, ele convidou-me logo para vir trabalhar para a Copy Alta. E o namoro durou cerca de um ano até que eu decidi aceitar o convite. E como tudo o que é para ser bom tem que ser difícil e durar, foi assim que aconteceu. Até que um dia um jantar que eu, ele e o Paulo Porto, um consultor que trabalhava na altura com a Copy Alta, e estamos a jantar e a conversar, e eu de facto já tinha percebido que devia ter ido para a Copy Alta há mais tempo, mas quis continuar a apostar na seguradora, porque era uma área que eu até gostava. Se bem que faltava ali aquela parte do suporte, a equipa, era um trabalho muito individual, era um lobo muito isolado, muito sozinho, ir aqui, ir além, era muito trabalhar fora de horas, porque era muito B2C, e então eu tinha que ir falar com as pessoas fora do horário de trabalho, que me recebessem a casa. Começava a segunda-feira às 9 da manhã e muitas das vezes acabava ao domingo às 23h59, literalmente para cumprir o objetivo semanal. Era um desafio constante, uma escola de vendas, uma aprendizagem brutal, mas tinha essa parte. Faltava o suporte, faltava a equipa, faltava a estrutura. Quando eu aceito o convite para ir para a Copy Alta, percebi logo em 2, 3 semanas que na Copy Alta ia ter aquilo que faltava no seguro, que era as pessoas, a equipa, o pós-venda, que na seguradora pós-venda é sempre uma chatice, que é um sinistro para resolver e acabas por ter que tratar tudo sozinho com o cliente, e ele nunca está muito bem disposto quando há o sinistro, embora tenha tido uma taxa de sucesso de sinistros. Dos muitos sinistros que foram participados, só um que não foi pago, e o cliente acabou por perceber que ele tinha feito as neiras, e eu não fui culpado por isso tudo bem, confiança total no Filipe nessa altura. Mas de facto na Copy Alta senti isso. A transição dos seguros para a Copy Alta foi muito fácil. Da engenharia para a atividade seguradora foi muito dura, senti angústia ao meio de tudo isto. Quando fui para a Copy Alta, senti que tudo ia ser mais fácil, pela confiança que tenho no António. Já conhecia há muitos anos o grande Marito, o Sr. Morgado, curiosamente, só conheci nessa altura e com quem tenho uma relação espetacular. Muitos dos colegas com quem trabalho partilhei o Instituto Politécnico da Guarda, eventualmente mais os bares do que o Instituto Politécnico da Guarda, mas partilhamos alguns momentos em comum. Por isso já sabia que ia ser fácil. Sabes que o Sr. Morgado é da old school das vendas. Eu tenho uma história muito gira que o Sr. Morgado é brutal. Cada vez que me queixava, eu dizia sempre ao Sr. Morgado, as suas máquinas não são grande coisa, mas a sua assistência é brutal. Vendia uma marca que, pronto, já agora é Cónica Minolta, posso fazer publicidade, é uma boa marca, é sustentável. E tem boa assistência. Tem boa assistência, a assistência é brutal, sempre foi, aliás, um ponto forte da Copy Alta sempre foi esse. Um abraço também a essa malta da assistência que faz um trabalho brutal. Eu estou Morgado, cada vez que eu lhe ia reclamar de alguma coisa, começava logo: ai, ó filho, dói-me aqui, dói-me acolá, e a gente começava-se a rir. E é uma escola também muito gira, e o que é muito giro também na Copy Alta, e tu apanhaste essa transição, é a transição que se faz de uma geração de gestores mais velhos para uma geração de gestores mais novos, e possivelmente vamos apanhar uma terceira geração também, o que vai ser muito engraçado, que isso é mesmo difícil de acontecer, depois com empatia e com pessoas como tu, que se encaixam muito na filosofia da casa. Eu falo sempre muito na casa, é também como se fosse a minha casa, mesmo não sendo, é como se fosse. Falo um bocadinho nisso. Olha, diz-me uma coisa, no fundo, há quanto tempo é que tu estás nas vendas? Sabes mais ou menos calcular? Nas vendas já há quase 11 anos, na Comunilog, na Copy Alta. Também estás sempre, és bem-vindo. Será difícil acontecer, mas na Copy Alta fez de 1 de abril. Estás em espírito. 8 anos. Já fez 8 anos de Copy Alta de 1 de abril. E nas vendas já há quase 11 anos. Olha, falando agora em Comunilog, dizer que não estás, eu vou-te mostrar que tu estás na Comunilog. Pode ser? Aqui mais uma surpresa. Ora lá.
tenho cuidado que eu sou muito Filipe chorando. é aquela pessoa que eu tive o Oi, privilégio Tiago. de conhecer há uns 7 ou 8 anos atrás e tenho a infelicidade de ainda conhecer. Digo isto em tom de brincadeira, portanto, o Filipe sabe bem que aquilo que caracteriza a nossa relação de amizade é sem dúvida um bocadinho também o sentido de humor. Portanto, é uma pessoa que tem um grande sentido de humor, uma pessoa que eu admiro bastante porque é muito focada nos objetivos e essencialmente tem uma coisa que eu admiro ainda mais, que é tão focado nos objetivos e na vida profissional como na vida familiar. Foi uma pessoa que me ajudou muito e que me continua a ajudar, uma pessoa que eu admiro a nível pessoal e profissional. Não tenho vergonha de lhe dizer porque eu próprio já lhe disse isto a ele. E olha, continuação de muito sucesso, Filipe, um grande abraço e continua a ser igual a ti próprio. Estás a ver, Filipinho, é? Aqui mais um fã teu, afinal estás na Comunilog, pá, não é? É verdade, é verdade. E o E Tiago, sabes de que eu não facto, posso. Continua, desculpa, desculpa. não, o Tiago, de facto, é um miúdo, como tu sabes, conhecemos através do BNI, não é? Que eu aliás, já tinha lá passado e tu foste resgatar ali bem para trabalhar contigo. E lembro-me dele quando chegou à primeira reunião BNI, muito novo, né? Ele deve ter agora 33, 32 anos. 34, acho eu, acho que tem Já, foi, 34. pá, já começa a acusar a idade, então. Mas estamos a falar há 7 anos, ele tinha 26, 27 anos, e foi um miúdo sempre muito, muito dedicado, super muito educado, sempre com vontade de aprender, sempre a fazer perguntas, e eu lembro de pegar nele e dizer, olha, miúdo, vamos dar uma volta, vamos ali uns clientes meus, depois levas-me uns clientes teus, e partilhamos alguns quilómetros, e fico muito feliz. Tiago, muito obrigado pelas tuas palavras, de facto. Eu vou tentar conter-me, porque quem me conhece sabe que eu sou um chorão e muito comovido, mas de facto é um gosto também para mim ver o que o Tiago está a fazer na Comunilog, o trabalho que ele está a fazer, aos anos que está com vocês, as oportunidades que tu e a Comunilog lhe dão de ele continuar a crescer e dentro da estrutura, e é bom quando apanhamos boas pessoas, porque ele é mesmo bom miúdo, é mesmo boa pessoa, e ver que o trabalho está a acontecer e está feliz, e mais uma vez obrigado pelas palavras, Tiago. Não, e por isso é que eu te disse que estavas na Comunilog, que eu lembro na primeira fase, tu apareces ali, eu vou para o BNI numa situação em que a Comunilog passou ali no mau bocado, e sou eu que faço esse esforço de manter a cadeira do BNI, às vezes ia de boleia contigo às 6h30 da manhã, e estou ali durante 2 ou 3 anos, nem sequer tinha a estrutura que tinha hoje, nem instalações que tenho hoje, entretanto tenho essa oportunidade também fantástica de conhecer o Tiago e depois ele dar-nos essa felicidade de trabalhar connosco, e nunca me posso esquecer de, na área das vendas, tu deste ali uns inputs muito bons no início, muitos a meu pedido, que eu chateava por causa disso, e fizeste-me esse obséquio, e também pela forma dele ser, pá, pela forma agradável, pela pessoa que ele é, uma pessoa muito, muito bem educada, que sabe estar, pronto, e com muita vontade de aprender, muita curiosidade. Na altura eu lembro-me que até lhe ofereci um livro que era o livro vermelho das vendas, e até nos sentávamos ali os dois na esplanada, e ele vendia, antes de começar a trabalhar connosco, trocávamos ali umas ideias, e ele vendia, acho que era aquelas cenas da cibersegurança, já não me recordo. Era de uma empresa de videovigilância. Era videovigilância, e trocámos ali sempre umas ideias, e depois vocês, tu e mais malta do BNI, acho que até trabalha contigo agora, que é como é que eles chamam? O Jorge, ajudaram muito... O Jorge Fernandes, sim. Jorge ajudaram muito o Tiago na altura, e porque vendas também é isso, ou seja, quando falamos aqui de construir confiança, vocês também lhe deram essa confiança no início, para ele dar esse pontapé de saída. E no fundo é agradecer também por isso, olha, pessoalmente agradecer também por esse gesto, quer com o Tiago, quer connosco, e a gente também agradece isso. Olha, diz-me uma coisa, o mundo está sempre em constante mudança, o que é que mudou mais, o mercado ou tu? O mercado mudou imenso, mas é mais confortável falar de mim. Não, isto porquê? Porque estavas mesmo a falar dessa questão das vendas e do apoio. E quando eu estava no seguro, e há bocado, não foi reclamar, mas senti que estava muito sozinho e que era um lobo solitário e era uma luta muito ingrata, eu fui com esse espírito para a Copy Alta. Eu fui com o espírito para a Copy Alta, que eu chego aqui, vou ter que fazer, eu sei que as coisas vão acontecer porque sou muito focado nos resultados.
E também sabemos que esse meio acolhe, não é? Ou mais ou menos, mas que esse meio acolhe. E como tal, eu sabia que as coisas iam acontecer, mas muito focadas em mim. E levei esse espírito para a Copy Alta e comecei a trabalhar assim. Aliás, eventualmente, houve uma fase da Copy Alta, tive que assumir a função de chefe de vendas e terá sido a fase menos boa da minha vida dentro da Copy Alta, porque eu de facto nem sequer estava preparado para ser esse chefe de vendas. Eventualmente nem sequer estava preparado para acompanhar um colega de trabalho, quanto mais ser chefe de vendas. E bem, o António, passado um ano e meio, percebeu que aquilo não era para mim, pelo menos naquela altura não era para mim, e disse ao Filipe, vais voltar a vendedor, porque de facto preciso mais ter como vendedor, como chefe de vendas, e estruturou a equipa por forma a que outra pessoa exercesse essas funções. E a história da Copy Alta, o exemplo, por exemplo, do António Morgado, do Sr. Morgado, do BNI, a questão da partilha, de levar as Está pessoas... aqui o Morgado a dizer ainda bem que despediu. Não, Nuno, mas é que foi bem para todos. Foi bem para mim, foi bem para a equipa de vendas, foi bem para a Copy Alta. Nem todos temos que nascer líderes. Não, mas tu és um líder, atenção. Mas sou um líder à minha maneira e na minha área das vendas, quando muito. Na altura não estava preparado para liderar com pessoas. Aliás, eu discutia com os meus colegas por tudo e por nada. Hoje em dia não. Qual era um dos meus maiores problemas? É que nem todos têm que ter o mesmo ritmo de trabalho. Claro. Nem todos são como nós. Claro, exatamente, concordo. E por outro lado, eu sempre disse, não há heróis. Por isso eu não sou herói. Se eu consigo, os outros também conseguem. Certo. Mas cada um ao seu ritmo e cada um à sua maneira. Mas sabes que isso às vezes é um erro que os gestores temos. E eu, contra mim, falo... E eu tive esse erro todo. Mas eu tive o erro também na decisão. Eu às vezes olho para uma pessoa e acho que essa pessoa pode vir a ser alguma coisa. Então coloco a pessoa naquele momento, por exemplo, eu cometi essa gafe na área das vendas, por malta a dirigir comercialmente, com potencial para serem bons diretores comerciais, só que se calhar naquela fase ainda não estariam preparados para. Tal e qual. O que é que eu estou a acabar por cá, acabamos depois por fazer? Às vezes é estarmos a cortar no crescimento que a pessoa vai ter e que pode chegar a esse lugar com outro tipo de consistência. E às vezes estamos a matar um excelente comercial para criar um razoável diretor comercial. Mas às vezes o erro não é só vosso, é quando nós, enquanto gestores da empresa, temos a visão, e provavelmente o António também viu esse perfil, o perfil tu tens, as características que tu tens, alguma coisa ali que não funcionou menos bem, às vezes até pode ser a estrutura que não está preparada, e a malta não está preparada para ter aquelas FIAs, ou seja... Tinha muito pouco tempo de Copy Alta, a verdade também foi essa, foi passado um ano e pouco, por circunstâncias... Claro, é preciso mais maturidade. Foi uma série de coisas. Mas sim, mas o que é facto, voltando um bocadinho atrás, o facto de lidar com pessoas diferentes, o facto do BNI, que é uma excelente ferramenta de trabalho, que eu continuo uma escola, a adorar, também é uma escola. E por isso há 11 anos, tu quando estás numa sala semanalmente, com 20 e tal empresários, com 25 agora, como estamos em Viseu, com perfis diferentes, comportamentos diferentes, mas todos líderes dentro das suas empresas, não é? A grande maioria deles até são donos das próprias empresas. Claro. Tu tens que te adaptar. Não é? Isto é como uma equipa de futebol. Não é? Tem um plantel de 26 ou 28 jogadores, só jogam 11, não é? E depois há um treinador que tenta liderar aquilo. Não é? Mas não ensina os jogadores a jogar a bola. Quando muito dá-lhes o esquema tático. Não é? Ninguém... Eles já sabem jogar a bola. Agora vamos pôr a cada jogador no sítio certo, na esperança de obter o melhor resultado. E isso, de facto, foi o que fez com que eu mudasse muito o comportamento. E uma coisa que eu dificilmente fazia e tenho que fazer hoje, e adoro fazer isto, por muito trabalho que me dê, que é aprender a respirar. É brutal. Muito bem. Porque se não aprendemos a respirar, vamos ter, se levarmos tudo ao ímpeto daquilo que nós queremos e do que queremos alcançar e ter demasiada pressa, não é? Vamos desgastar. Por isso é que quando tu perguntas, quem é que mudou mais, o mercado ou tu? O mercado muda todos os dias e tens que acompanhar. Mas tu não controlas, o mercado muda e tu acompanhas ou não. Agora, mudar-te a ti próprio, teres a capacidade de estudar, fazer formação, falar com pessoas que sabem daquilo que tu não sabes, ter a capacidade de as ouvir, ter a humildade de pedir ajuda às pessoas quando é preciso. Eu ainda hoje peço ajuda a toda a gente dentro da Copy Alta quando é preciso. Aliás, a Rita, que é a pessoa com quem mais trabalho dentro do back-office da empresa, ela sabe, quando eu digo, oh, Ritinha, ela já diz logo o que é que tu me vais pedir. Algum pedido. Oh, Ritinha, já sabe. Faz parte. Agora, é isto. Mas isso também é construir confiança, porque às vezes nós só olhamos, e falamos um bocado disso, que vamos chegar depois aqui à parte do bloco 2, que é o vendedor como construtor de confiança. E às vezes
nós só olhamos na construção da confiança em relação ao cliente, mas se calhar também em relação aos back-office e a quem trabalha contigo na empresa. Também não é importante o vendedor criar essa confiança? Claro que é. Aliás, é importante e fundamental. Porque voltamos à mesma história que eu estava a falar há um bocadinho. Para já não temos de ter todos o mesmo ritmo de trabalho. Okay? Uns têm um, outros têm outro. O importante é que toda a gente ir para o mesmo lado. E depois, há funções completamente distintas dentro de uma estrutura. E eu já digo isso há uns anos e disse no início, passado pouco tempo está na Copial, temos de sentir à vontade para o dizer. Para mim, Filipe Gomes, os clientes são geridos por mim dentro da Copial, então vão ser sempre os mais importantes. Por isso, ou bem que tenha alguém dentro da estrutura que tem a capacidade de priorizar, não é? De dizer ao Filipe, olha, agora tens que esperar um bocadinho porque estou com este assunto, porque são naturalmente, não é? Como estou dos meus clientes dentro da Copial, não é? Que os clientes são todos da empresa, eu quero que eles sejam os primeiros a ser atendidos, faz parte do processo. Eu quero servi-los o melhor que puder e souber. Eu quero que eles sintam sempre que eu estou ao pé deles, não é? Porque isto não há... Felizmente as coisas correm bem, não é? E temos um pós-venda brutal, temos um back-office brutal, temos uma equipa de informáticos que nos apoia, temos os líderes excepcionais. Agora, por vezes, as coisas não correm como nós queremos. E se eu não estou lá para estar com o meu cliente, porque isto é fácil estar quando está tudo bem, não é? Agora, quando as coisas correm menos bem, eu quero ser o primeiro a chegar lá. Nem que seja só para dizer, olha, caro cliente, o problema está identificado e vou ajudá-lo a resolvê-lo da melhor forma possível. Isso eu faço. Faço e felizmente acontece. Agora, eu para conseguir ter essa confiança e passar essa confiança aos meus clientes, também é preciso saber que tenho atrás de mim uma equipa de suporte que me vai dar a resposta que eu preciso. E, eventualmente não será no tempo que eu quero, porque eu sou extremamente exigente, e eu tenho que perceber isso, que era uma coisa que eu no início não percebia. E agora tenho que perceber depois fazer a gestão da expectativa do cliente. Dizer, olha, caro cliente, a coisa está a ser tratada, estamos nesta fase e naquela, preciso de X tempo para resolver o seu problema. E não se importa de esperar e está tudo bem. E esse que eu acho que é importante, se a confiança para os clientes é importante, só constróis de facto com uma boa equipa à tua volta, porque sozinho não consegues. Não és nada, Fica exatamente. difícil. Ou seja, Fica todos difícil. juntos. Eu costumo sempre utilizar uma expressão que agora é muito recente, que é, e estamos sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Vamos mais longe, não é? E essa é que é a lógica. Olha, diz-me outra coisa. Falar aqui um bocado no coração da coisa. Vendas sem confiança é como um café sem cafeína, não serve para nada. Na tua opinião, como é que se começa a construir confiança com o cliente? Logo no primeiro contacto? Eu costumo dizer que só há uma oportunidade para criar uma boa primeira impressão. E felizmente a impressão na Copy Alta nós percebemos. Agora, uma coisa que sempre, e essa parte também tenho que agradecer muito à área de seguros, uma coisa que nós sempre falamos nas formações que íamos fazendo ao longo do tempo que lá estive, era sempre na criação do rapport. O rapport com o cliente, exato. Rapport. Não Acho que é uma das coisas que a gente tem que está a trabalhar um bocadinho agora, que é o rapport. Mas fala-nos um bocadinho disso. Não temos pressa de vender, não temos pressa de fechar o negócio e temos, sim, tempo mais do que suficiente para perceber qual é a necessidade do cliente e o que é que ele procura. E preocupar-nos de forma genuína com as dores do cliente. Porque se tu te conseguires preocupar, isto é a minha opinião muito convicta, tá bem? Eu, da forma que falo, muitas das vezes dá a sensação que sou o senhor da razão e não é essa a ideia, nem é essa que eu sou. Mas é aquilo que eu acredito de uma forma muito convicta. Se tu te preocupares de uma forma genuína com o que o cliente precisa, com a necessidade dele, quem fala com um cliente, fala com um amigo, fala com um familiar, fala com um colega de trabalho, a consequência é que a coisa só possa correr bem. É uma consequência, é como dizer assim, eu trabalho para ganhar dinheiro, certo, mas eu se fizer bom trabalho, o dinheiro que eu vou ganhar é uma consequência desse trabalho. E é isso que eu acredito. E a questão do rapport, eu lembro de quando comecei a trabalhar na área das vendas, eu passava horas a falar com os meus clientes. Eu era psicólogo dos clientes. Eu ouvia-os. Que é importante, claro. Muitas das vezes eu já sabia onde é que aquilo ia acabar, mas eu ouvia o cliente. E depois ele fazia mais uma pergunta. Olha, relativamente a este tema, esclareça melhor o assunto. E o cliente falava. Quanto mais falava, mais tu entendias o que é que o cliente procurava, o que é que precisavas de lhe propor, quer dar seguradora, quer agora no negócio da Copy Alta. O que é que tu precisavas de propor para colmatar aquela necessidade e aquela dor. E assim, no fundo, é o que eu costumo dizer, é sermos desinteressadamente interesseiros. Exatamente. Porque é natural que é a nossa vida. Eu vivo das vendas, eu vivo dos resultados. Claro. É Copy Alta, não é uma Santa Casa da Misericórdia. Tem que pagar Precisamos contas ao ter final do mês. resultados, Claro. e precisamos ter lucros, resultados, não é? Vendas para pagar
clientes, para pagar a fornecedores, perdão, aos colaboradores, as despesas fixas e chegar ao final do ano e esperar ter resultados positivos para poder pagar impostos, para depois o Estado aplicar naquilo que entender que deve aplicar. E noutras coisas também é importante salientar, que é na melhoria contínua do processo e no vosso caso no crescimento do grupo. Claro, no crescimento da cópia alta, para podermos comprar isto e aquilo. Não sei se o António Morgado está com a ideia de comprar mais alguma coisa, não faço ideia. Tem dado fortíssimo agora está fortíssimo. Mas se tiver essa ideia, que o trabalho nos permita ter condições e resultados líquidos para que se faça a operação. Claro, exatamente. Agora, tudo o resto. Agora, há uma coisa que me foi ensinado desde pequeno e eu sempre percebi é, quanto mais tu ajudares os outros, mais eles vão ajudar a ti quando precisares. Claro que sim. E sem Silva, tu há bocado quando falaste da questão da angústia, ninguém consegue sonhar nada. Obrigado, António. Então, mas vamos continuar a trabalhar para ter as condições para isso. Depois tu fazes o que entendes. Eu lembro perfeitamente disto, que quanto mais damos os outros, mais vamos ser ajudados. E foi uma das angústias que eu tive quando tive de deixar a engenharia e começar no mundo das vendas do zero, foi o que é que eu vou fazer, não é, para isto correr bem. E se eu na altura que exerci a engenharia, que foram 12 anos, não tenho sido uma pessoa correta, profissional, amigo do meu amigo, ajudar com quem me cruzasse, eu não consigo, eu não sei se alguma vez irei provar isso. Tenho a plena convicção que nunca estaria onde estou hoje. E não teria os resultados que tenho hoje. E não teria o apoio que tenho hoje. Por isso é fazer o bem, sem olhar a quem, mas que é bem, está bem? Como eu costumo dizer, uma coisa é ser boa pessoa, outra coisa é ser parvo. Olha, diz-me uma coisa, outra coisa. Não, tu és uma excelente pessoa e atenção, também é por causa disso que as pessoas também te compram. Tu também vendes confiança e no fundo vendes a verdade. No fundo, na tua perspectiva, indo ao encontro daquilo que estás a dizer agora, o que é que destrói a confiança mais depressa, na tua perspectiva, entre a relação de um cliente vendedor ou um cliente gestor de vendas ou gestor comercial ou aquilo que quisermos chamar? Até um nome mais sexy, que agora há sempre os nomes sexys estrangeiros, sales qualquer coisa, consultante e pronto. Exatamente. Isso é uma pergunta para $1 milhão, não é? Porque a confiança... Pode ser prometer demais, falar de menos, vender o que não se acredita. Vender o que não se acredita, esquece, eu não sou capaz. Isso não é para mim. Agora, a confiança é quase como uma pirâmide de cartas que tu fazes, não é? Demora meses ou anos a construir e depois tiras uma cartinha cá de baixo e elas moram-se por ali abaixo e é um problema. Agora, o que eu acredito que possa fazer perder confiança nem é... Como é que vou dizer isto? Olha, deixar de atender o telefone às pessoas. Esquece, é impensável. Nem que o cliente seja extremamente chateado e até tenha razões para estar chateado, eu vou atender o telefone à pessoa. E no limite, se ouvir que a discussão do cliente está a desabar, eu vou dizer, olha, não me leva mal, dê-me 5 minutos, que eu preciso 5 minutos para falar consigo. Claro. E não vou culpar a ele, não vou dizer, não lhe admito que fala sempre a mim. Já o fiz uma vez sem, mas porque de facto o cliente foi extremamente mal educado. Claro. Não, não foi comigo, foi com uma colega de trabalho, extremamente mal educado com essa menina, e eu disse, olha, desculpa lá, não lhe admito que fala assim da minha colega, e a chamada acabou aqui, desliguei a chamada. Mas passados uns dias fui ter com o cliente pessoalmente e a coisa resolveu-se. Não, tinha que ficar resolvido. Claro. Eu é que tive aqueles 5 segundos para desligar o telefone e ter aquela frase educada, porque passados 5 segundos eu ia perder a razão toda com toda a certeza. Claro, sem dúvida. Agora sim, o não atender o telefone, quando as coisas não estão a correr bem, por algum motivo, isso é uma perca de confiança enorme para o cliente. Porque, de facto, há coisas que nós não controlamos, quer como gestor comercial, quer como técnico, como gestor, como back-office, há coisas que não controlam. E o cliente está chateado, e até ter razão, não é? O mínimo que ele quer é ser ouvido. Claro. E tu ouves o cliente e depois não arranjas desculpas. Olha, você tem toda a razão do mundo. Eu, neste momento, é que não tenho condições para resolver o seu problema. Dá-me 2 horas, dá-me 12 horas, dá-me um dia. É o tempo que eu preciso para ajudar. E às vezes é essa consultoria técnica que é preciso dar. E eu não me lembro do cliente tenha dito que não lhe dou esse tempo. Lembro de dizer, mas há tempo, mas se tiver que ser. Mas é que tem que ser mesmo aquele tempo. Eu também lhe vou pedir 24 horas se precisar de só 2 ou 3. Se precisar de 2 ou 3, vou pedir 6, não é? Que é para ter a margem de erro. Mas é isto agora. Depois como é que se quebra a confiança dos clientes?
tens que fazer muita asneira, na minha opinião. Claro. Tens que fazer porque se tu construíste, se as coisas funcionam, só tens é que não estragar o que está feito e dar a cara quando é preciso. É que isto parece muito simples, não é? Mas por vezes nós esquecemos disto. Esquecemos disto, que é só estar lá, continuar a acompanhar o cliente e depois outra coisa que também nos leva a conquistar muita confiança é não é fazer a venda e depois só lá volta aqui a 4 ou 5 anos. Não, E tem que andar passando no sempre ali. cliente. Não, tens que ir passando, claro. Nós temos uma política na Copy Alta que é tudo que é consumíveis para as máquinas, não é? 95% ou 96% vão por transportadora. Claro. E eu quando vejo lá no meu cesto uma série de guias, de contratos, de tonas para mandar, e que eu já não vou ao cliente há algum tempo, sou que digo à Carla na altura, agora a Sílvia, que é ela que trata isto, olha Sílvia, não mandes este tonas que eu quero levar esse toner ao cliente. Entregas em mãos, claro. E é para me obrigar a ir lá. Claro. E tomamos o café, conversamos um bocadinho, o cliente fica satisfeito, eu fico satisfeito por ver o cliente e azar do caraças, Nuno. É que por vezes surgem novas oportunidades de negócio. Mas é aí que surgem. Olha, eu vou-te fazer aqui uma pergunta de 1 milhão de euros e aqui até estás a falar e não combinei esta pergunta contigo, porque nem eu nem tu preparámos muito bem esta sessão, está a ser uma conversa fluida, um bocado uma conversa de amigos, que eu respondo um bocado aos meus comerciais, que no fundo, sabes que agora, depois pós-pandemia, tivemos o efeito leads do marketing. No teu fundo, para gerares confiança, gerares fluxo de vendas a sério, para teres comissões de vendas a sérios, nós devemos focar-nos nas leads do marketing ou no terreno? Eu gosto muito do terreno. Eu entendo que as leads de marketing potenciam, ou seja, dão muitos mais números, é mais fácil medir. Agora, dão números no momento, mas mais números dá a consistência do terreno. Sim. Agora, e depois as criar a carteira de clientes, criar o rapport, criar essas equipas. E depois as leads de marketing também sou da opinião que nos dá aquela confiança e credibilidade para fora. Se nós aparecemos, quem não é visto não é lembrado, não é? Claro. E se nós estamos sempre a aparecer nas redes sociais e com boas notícias e com informação às pessoas, isso aumenta a nossa credibilidade e é bom. E é bom, aliás, e o caminho tem que ser por aí também. Eu costumo dizer isto, eu nunca vi ninguém a comer um bife online. Bem não. Contudo, já tive o privilégio de comer um belo bife contigo sentado a uma mesa. Claro. E é o terreno. É o terreno. Conhece outras coisas. E dessas vais a outras. E isso dá-nos uma confiança, e uma relação com o cliente muito boa. Uma coisa que eu... Porque o mercado de leads deve ser para aí 2% das vendas, 98% é trabalho de visitas. Sim, é isso. Eu não tenho rastro, mas deve ser por aí. Agora, há uma coisa que eu tenho a sorte, ou privilégio, ou resultado do trabalho, ou da equipa, chamem-lhe o que quiserem, e eu não quero parecer presunçoso. Em 8 anos de Copy Alta, deve ser, não sei se tenho uma mão cheia de dedos de clientes com quem não renovei contratos ou não fiz mais negócios depois da primeira venda. Foi a venda repetida. E com exceção de um ou outro cliente que possa ter fechado a porta, se perdi 1 ou 2 foi muito. É a confiança que também ganhaste com eles. E isso é aquela confiança que se vai construindo agora. É simples? É. É fácil? Não. Não. Simples é, fácil não é. Fácil não. Criar o rapport, criar a consistência. Exige um trabalho de continuidade muito grande, exige. Eu tenho um privilégio, não é? Que eu gosto muito de fazer aquilo que eu faço. Não, eu sou apaixonado. E és divertido também, que é importante também nisto. Divertido és tu, que és uma pessoa simpática, que os meus amigos diriam que sou, mas é um palhaço que anda e tal, e está tudo certo. Não, mas eu gosto muito do que faço com muita paixão e há uma coisa que eu noto. Nunca notei que um sorriso que eu tenha dado ou não tenha dado a mim me fez mal. Ou eu tenha feito mal a alguém. Sem dúvida. Por isso, irmos bem dispostos para os clientes, para as nossas reuniões, ter com quem temos que estar, é qualquer coisa de fabuloso. Até naqueles dias menos bons. Faz parte. Olha, tens alguma rotina antes de começar o dia comercial? Música, café, mantras, que agora há essas novas inovações. A minha rotina é muito simples. Quando as garotas têm aulas, ponho-me a pé às 7 da manhã, trato do que tenho a tratar da minha vida, tomo um pequeno almoço, levo-as à escola e tomo café às 8h30 na Delícia, faço a publicidade. E depois às 9 horas vamos trabalhar. Com exceção da quinta-feira, que é a minha rotina é pôr-me a pé à pressa às 5h10,
Disse quinta-feira, certo? Não me enganei no dia. Sim, quinta-feira, Que, sim. que é por uma pé às 5h10 já para essa, tomaram nos rápidos para as 6h30, 6h35 estar em Viseu na pousada para a reunião da BNI. Agora, não tenho aquela rotina ao de fazer yoga, porque eu prefiro dormir a fazer yoga de manhã. É uma vida completamente normal. Agora, há uma coisa que eu noto, aquela meia horinha da manhã, no café, mandar uma piada, falar do negócio de ontem, ou que se ganhou, ou que se perdeu, ou daquela dificuldade, porque estamos sempre ali 4 ou 5 colegas da copy alta, E mandar uma damos ali boquita, uns inputs. mandar uma claro. boquita é muito fixe, mas não tenho mais do que isso, não tenho mais do que isso. Agora de verão, que as minhas filhas têm aulas, ponto, durmo mais 40 minutos e faço a rotina mais ou menos igual. Só tenho mais E tempo bem, para e dormir. bem. As meninas Mas- gêmeas mais bonitas da cidade. Eu digo que as gêmeas mais bonitas da cidade são que é a Inês e a irmã, não é? Mas tu dizes sempre que as gêmeas são as tuas, não é? São as minhas, não é? Felizmente ser bonitas como a mãe, por isso. É isso, é isso. São mesmo giras as garotas. Olha, diz-me uma coisa, já tiveste algum mentor na área comercial? Sim, já tive alguns. Ora bem, mentores. Sim, já tive alguns. Desde o acompanhamento old school que o Sr. Morgado fez e até o próprio Sr. Mário, não é? Mais conhecido por Marito. Desde naturalmente no início muito o António, o próprio acompanhamento no início. Mas eu sempre fui muito vendedor à minha maneira. Desde a leitura de livros, fui lendo alguns livros, que é uma coisa que eu não gosto de ler, continuo a não gostar de passar desses anos todos, e o que eu vou lendo é por obrigação e tem que ser da minha área de negócio. Da minha área de negócio tem que ser da área das vendas, desenvolvimento pessoal, porque só não consigo ler. Algumas formações que fomos fazendo. Agora dizer-te assim, alguém que me acompanhasse durante 3 ou 4 meses nas vendas, nunca aconteceu. Agora sim, quando eu preciso, muitas vezes pego o Sr. Morgado, vamos ali, tenho umas reuniões, ou que são mais difíceis, ou que sinto que é preciso a presença De um deles, da, claro. da autoridade. Fala-se E muito de ajuda autoridade, ajuda muito. exatamente, e por vezes associa-se a autoridade a um sujeito mau que tem mania que é melhor do que os outros, não. É preciso termos autoridade nas pessoas, nas instituições, nas organizações, para de facto sermos ouvidos de uma forma mais fácil. E eu, quando preciso dessa autoridade, eu olho para dentro da estrutura que tem essa autoridade e convido essa pessoa a ir comigo. Muito bem. E vai sempre, só não vai se não puder. Agora, e essa mentoria que temos feito, e depois é toda muita análise, muita conversa, e meter muito volume nas coisas e repetir muitas vezes. E a cada erro, aprender com o erro. Acho que uma coisa que tu estavas aqui a falar, que é muito interessante, e é uma das coisas que sabes que eu no organismo onde estive há pouco tempo, eu também montei a estrutura de vendas de formação lá. Então uma das coisas que eu tinha que fazer com eles era, eles agendavam, eu vi que eles tinham dificuldade no início, então o que é que eu fazia? Uma coisa tão simples, agendei reuniões que eu vou convosco. E cada dia era sempre uma aprendizagem, porque há uma coisa que a vida nos dá, que é a estrada da vida e as oportunidades. E agora, quando neste novo regresso à Conilog, no qual a malta está a fazer um excelente trabalho, também digo o mesmo à rapaziada. Ou seja, vocês se entenderem, porque percebi que tive um papel muito importante irem convosco para o terreno. Porque às vezes a presença de um administrador, a presença de alguém com mais experiência, é o facilitador num negócio que anda ali preso por arames. E já aconteceu coisas do género, de as pessoas que terem que contactar uma pessoa específica no município, agarrar no número e dizer, liga lá ao gajo, o gajo é meu amigo, liga lá, tal coisa. E às vezes vou lá e fecha-se aquilo, porque, isso, olha, e também teres essa humildade, porque isso acho que também, a confiança também é humildade, e tu és um tipo humilde, de reconhecer, ok, vou buscar alguém mais velho do que eu, porque me vai ajudar naquele ponto, ou um colega que me vai ajudar no outro. Isto também requer muito envolvimento e muita humildade. Isso olha, dou-te os meus parabéns por causa disso. Isso é um orgulho para mim também estar a fazer este programa contigo e retomar com esta ideia. Olha, já fizeste alguma venda sem querer? Já, infelizmente. Aliás, eu digo muitas vezes isto ao Marito, ao Sr. Mário, que eu digo ao Sr. Mário, eu vendo, assim só já lhe compram. É um privilégio. Claro. E eu estou a trabalhar para isso, Sr. Mário. Só lhe compram, não é?
E ele diz, Filipe, e tu se calhar não vais precisar de tantos anos. Disse, vamos ver. O facto e a verdade é que felizmente já vai acontecendo, já me vão ligando e já me vão dizer, olha, preciso disto, o que é que você me quer propor? E eu analiso isto tudo e proponho e por regra as coisas acontecem. Agora sim, vai acontecendo e já me aconteceu tropeçar numa escada e encontrar um amigo, olha, ainda bem que te vejo porque preciso disto, se as coisas acontecerem. Agora, ainda continuo com o rácio, com uma pirâmide completamente invertida relativamente ao Sr. Mário, não é? Mas já acontece, felizmente. E para que fique claro, esse é o meu objetivo de vida, está bem? É que as pessoas te comprem, não é? É que as pessoas me comprem e eu continuo a visitá-las, em vez de eu ter que vender tanto e correr tanto. Que é aquilo que faz o Mário, no fundo é aquilo que faz o Mário. Sim. Se bem que eu conhecendo-me como me conheço, quando chegar a essa altura vou ter que arranjar, não, isto tenho que continuar a vender de uma forma diferente, ou alargar território, ou fazer coisas diferentes porque tem que ser, faz parte. Olha, diz-me uma Tentar coisa, sempre agora, alguma coisa. agora vieste com essa parte da novidade e o mundo está em completa transformação. Achas que a inteligência artificial vai roubar o lugar ao vendedor humano? Não acredito. Pelo menos no curto prazo. E no Pelo menos presencial, não? na geração que eu estou a trabalhar não parece que isto vai acontecer. Porque qual é a visão que eu tenho da coisa? É até no mundo online e 100% online. Quem continuar a comprar são pessoas. Eu posso assim, eu faço questão de comprar tudo que eu posso no mercado aqui na Guarda. Né? Compro aqui tudo. De vez em quando uma parinha à visão, mas faço questão de ir à loja, estar com as pessoas, porque eu posso ter resultados como tenho como vendedor, mas sou um péssimo comprador, que eu vou a uma loja, sou bem recebido, eu quero comprar àquela pessoa e não quero saber se me custa mais 5 ou 10 euros ou 20. Fui bem recebido, fui acarinhado, fui bem tratado, gostei da forma como a pessoa trabalhou, eu tenho que comprar àquela pessoa, não há volta. Mas eu vou à net e compro 10 euros mais barato. Não quero saber. Às vezes não é isso. Não é. Agora, isto de ser vendedor depois também tem esta parte, não é? Agora, o que é facto e verdade é que continuam a ser pessoas a comprar. E eu vi aqui há tempos, não sei se foi um spot ou alguma coisa, numa das redes sociais, as 5 profissões mais procuradas do mundo. Em que duas delas estavam ligadas à inteligência artificial, sim senhor, programadores de inteligência artificial, um era o agricultor e o era vendedor especializado. Agora, como é que eu não sou substituído pela inteligência artificial? Sendo vendedor especializado. Se eu conseguir especializar-me na minha área de negócio e estar ao lado das pessoas quando elas precisarem. É isto. E às vezes é esse o desafio para as equipas. As equipas às vezes não entendem. Eu costumo sempre dizer isso, que é, nós estamos a trabalhar para que vocês sejam consultores na área da formação e não operadores de telemarketing. E a venda é uma consequência. O fecho da venda é uma consequência. Exatamente. Fechamento, exatamente. Agora, qual é o problema que nós vendedores podemos ter? Quando chegamos ao dia 27 e o objetivo do mês não está feito. E como é que reages a isso? Como é que tu reages a isso? Felizmente já não reajo. Já não és porque já... Não, felizmente consigo ter com tempo. E quando tenho que correr nos últimos dias do mês, já me educo o suficiente para não reagir dessa forma. Claro. Porque aí sim a tendência é ser mais um vendedor. Agora, também tem para mim aos clientes. Olha, se for para fechar negócio comigo, entre fechar o dia 31 deste mês ou dia 1 do mês que vem, vai ter influência direta no resultado que eu vou ter, nomeadamente para a minha família. A malta percebe isso. Não, entendem. E até fecham aquilo, olha, tenho esta formação para fechar, feche lá isto e a malta fez. Mas aí está, Nuno, temos de ter outra vez a honestidade e a humildade de dizer às pessoas, olha, você, se não quer fechar comigo, está tudo certo na mesma. Agora, entre fechar hoje ou amanhã, que para si vai ser faz igual, diferença, vai ter um impacto direto nos resultados. Posso contar com a sua ajuda? Claro. No fundo é isto, é pedir um escalão de porcentagem que está em causa. E as pessoas já estão disponíveis para te ajudar e tu agradeces, ou não está e está tudo bem na mesma. Sabes? Está tudo certo agora. Forçar aquela venda, porque tem que ser. Não, isso não. Mas também só consegues, também criaste confiança, porque as pessoas reconhecem isso e também as ajudaste em algum momento. E depois só pedes isso quando de facto é importante e é preciso. Não podes fazer isto todos os dias 26 do mês, ter esse discurso, porque isso, como é óbvio, não vai ser sempre verdade, não é? É quando é preciso, sim. Diz-me outra coisa. Alguma vez pensaste em desistir? António Morgado, agora não vais escrever nada no chat, está bem nos comentários. Todos os dias 2 de janeiro do ano que vem, quando são apresentados os objetivos, eu digo, passado 2 horas, pergunto como é que vou fazer isto. E consegues sempre. Felizmente. Por isso essa meia hora não me dá tempo de desistir.
Agora sim, Claro. há desafios, há meses maus, Claro que é. os meses não correm todos bem. Claro, e os Agora, anos não correm todos bem. Claro. o importante é continuar a trabalhar de forma. Porque isto das vendas já não é nenhuma ciência, já está estudado, está Claro, tudo está nos medido. Isto é livros. estatística. E agora, se tu trabalhares de forma consistente, se fores resiliente e se tiveres a sorte de ter a capacidade de trabalhar bem, os resultados vão aparecer. Claro. Agora, se trabalhares mal, mas fores resiliente e fores consistente, vão aparecer na mesma. Talvez um bocadinho mais abaixo, mas acontece. Agora, eu sei que se este mês correu mal, mas eu fiz o trabalho que tinha que ser feito, ou não, eu não sei se no mês seguinte vou ter o dobro, mas vou ter uma vez e meia mais do que estava a fazer. Vais. Não Isso que às pode. vezes a malta não Não entende, pode. que é E ao terceiro mês vou buscar os outros 50% que faltaram no mês. exatamente, porque semeaste, exatamente, pá, Vamos dizer, exatamente. o terreno pode ser brutal, pode ter uma terra vegetal espetacular, cheia de nutrientes. Há uma coisa que eu te garanto: se tu não semeias, aquilo vai Não dar colhes nada. ervas da maior qualidade. Se tu semeares e tratares o teu terreno, mais adubo, menos adubo, mais fertilizante, menos. A coisa vai acontecer agora. Tens que ser. E este para mim é um dos segredos do mundo das vendas. É ser consistente, conquistar a confiança das pessoas, pedir que as pessoas, não é pedir, mas garantir que as pessoas confiem no teu trabalho por aquilo que tu mostras e que tu és, e fazer isto todos os dias, todos os dias. E a coisa vai ter que dar certo. Vai acontecer, é isso, é semear, é o que eu digo à Vai, malta. pode ser. E às vezes é alinharmos as velas também, não está a dar uma coisa, vais. Agora tens de ter o open mind de perceber que é possível, senão não vais conseguir. Acrescentar Olha, portfólio, como é óbvio, inovar, mas tens que ser consistente. A consistência Consistente. para mim é fundamental. É, exatamente. Olha, vou ter mais aqui uma última surpresa que eu pedi aqui a estes amigos só hoje, à minha boa maneira, para tens que me fazer um vídeo que é para o Filipe e tal. E isto também é gerar confiança, porque as pessoas prontificaram-se logo. As 3 pessoas que eu contactei prontificaram-se e passado 5 minutos tinha estes pequenos contributos e singelos, de pessoas que eu também admiro imenso, cada um dentro da sua área. O Tiago já trabalha comigo há muitos anos, o Morgado, porque também é um parceiro de luta nestas leads das empresas, é uma pessoa que eu admiro muito e que já fez muito também pela Guarda, e o Carlos Gil, que é não podia deixar passar. Já conheci vários comerciais, várias pessoas das vendas, mas poucos como o Filipe. O que distingue não é só o que vende, mas quem ele é. Ele tem um caráter íntegro, uma dedicação fora de comum, está sempre com uma atitude positiva, mesmo nos dias difíceis. Mas talvez o mais importante e mais raro é que ele está sempre a querer aprender e a querer ser melhor. O Filipe é a prova de que vender, como dizia o Zig Ziglar, é ajudar profissionalmente os outros a terem o que eles querem, e se eles tiverem o que eles querem, nós também vamos ter. Um grande abraço, Filipe, continua a inspirar, e Nuno, parabéns por dares o palco a quem merece. Que o grande Carlos Gil, e teve a amabilidade, estava com os filhos na praia e fez-me um vídeo ali logo no momento. Também um grande operacional e também um bom exemplo. Aliás, daqueles que o BNI me permitiu conhecer, e depois com isso implementar um sistema de consultoria de Action Coach na Comunilog, e que permitiu também a Comunilog alavancar para outras áreas, e nós temos muitos sistemas do Carlos, e o que também é muito bom, e também essa nota de agradecimento ao Carlos. Olha, aqui fazer uma pergunta: se tu fosse um produto, que eras um bom produto, qual seria o teu slogan? Ei. Ui. Lembro-me agora. O original é sempre melhor do que uma cópia. O original é sempre melhor que uma cópia. Por isso, meus caros, como eu, aliás, agora lembro-me de uma frase que eu costumo dizer muito, que costumo usar isso mais para os meus amigos, para aqueles que são de uma coleção, para uma caderneta de 100 cromos que são 120, aquele que nunca sai. Claro. Como eu costumo dizer, eu, se não fosse a natureza a criar-me, ninguém se lembrava de criar um ser como eu, por isso. Agora, o que é que quer dizer com isto? E um bocadinho mais a sério. Fazer o slogan sobre mim é muito complicado. Aliás, é tão complicado que eu tive que usar exemplos que eu costumo brincar com os meus amigos. Há uma coisa que as pessoas podem contar de mim. Posso ter assim um feitio por vezes rude, parecer um bocado demasiado acelerado, porque dizer bruto agora não me fica bem. Agora, eu sou o que sou, e quem me conhece
pode sempre contar com a minha confiança e com a minha transparência. Isso não tenhamos dúvidas. O meu caráter tenho que moldar, porque entendo que tenho que moldar, porque vivo numa sociedade e estou numa estrutura em que sei que nem tudo pode ser como eu quero e como eu penso, porque aliás, muitas das vezes até estaria errado, não tenho a presunção de estar sempre certo. Agora, eu sou como sou aí, não contem, não olhem para mim como uma pessoa que de fachada ou demasiado artificial, porque isso não existe, tá? Tu não és, Ou seja, és um não tipo sou, genuíno. por isso um slogan para mim é, olha, talvez o daquele programa de Carlos Daniel, né? Tal e qual como sou, sem maquilhagem, não é? Aqui no alta definição, neste caso não é na alta definição, mas eu sou muito terra a terra, sou És muito como genuíno. sou, porque não consigo ser mesmo de outra forma, não dá. Isso também é criar confiança, no fundo, não é? Não dá. Sobre a verdade. Não dá, e há uma coisa que eu sou, e aproveito agora também para falar nisso. Há uma coisa com a qual eu não sei mesmo lidar, é com a ingratidão. É algo que. Mas que queria morticar mesmo, e agora não estou a exagerar na expressão, queria mesmo morticar a ingratidão. E eu sou efetivamente muito grato à Copial, sou muito grato ao BNI, particularmente tenho que falar nesse caso concreto do António Morgado, sou-lhe grato pela vida que me proporcionou e pela mudança é como vou estar esses 8 anos, e naturalmente muito grato à minha família, porque há sempre um preço a pagar para se conseguir ter o que se quer. E quando digo se quer, não é só resultados financeiros, não é só sucessos comerciais, é ter a vida que se quer, poder fazer o que nós queremos, que nos é permitido. E nesta parte, a minha esposa e as minhas filhas só os pagam a maior parte da fatia. Da fatura. Um dia com maior compreensão, outro dia com menor compreensão, não é? Mas de facto, a verdade é que elas é que pagam essa fatura, e quando chega a hora de tomarmos decisões, diz, ó pai, isso tem que ser, ó marido, isso tem que ser, bora para a frente, desde que seja para o bem comum, estás à vontade. Claro. Por isso sou grato, e sou muito grato por aquilo que a vida me deu. Sou grato por ter chegado à Guarda em 97 e ter constituído a vida social que tenho cá, eu e a minha família. Sou grato pelos amigos que cá construí, que não conhecia lado nenhum. Por isso sou muito grato por muita coisa. E a vida é gratidão. E a gratidão de facto é um dos valores que eu tenho e que reconheço e que partilho, esteja com quem estiver. Olha, obrigado pelo esse input. Identifico muito com essa visão que tu tens da vida. Olha, falaste aqui na tua família, e a família é um dos nossos pilares, aliás, é pelos que nós trabalhamos. A tua família percebe o que tu fazes? Agora percebe, não, mais ou menos. Por vezes perguntam, mas o que é que tu fazes mesmo? Bom, a minha família sabe que eu trabalho na Copial, isso não é segredo, mas depois mesmo com a questão do BNI, mesmo agora com a questão do GBR, coisas novas estamos a fazer e a aprender e a desenvolver. Pergunto, mas o que é que tu fazes? Estás aqui? E que a miudagem nova aí, hoje estive com o Google, também sempre em altas aí, sempre... Que é qualquer coisa extraordinária essa miudagem que eu adoro, e mais lições de vida que estou a levar a cada passo, e parabéns a esses miúdos. Agora a minha mãe faltou-me deserdar quando eu deixei a engenharia e virei vendedor de seguros. Claro. Faltou-me deserdar. Só filho, tens anos a estudar, a pagar-te o curso. Os pais não entendem, não é? Tu quando engenheiro exercias bem, eu sei que tu eras dedicado, tinha resultados. Filho, para que isto? E na altura lembro que tive uma conversa com o meu pai, e eu tive necessidade de explicar ao meu pai e à minha mãe o porquê da minha decisão. E o meu pai virou-se para mim, que ele nunca foi muito de opinar sobre aquilo. Aliás, até quando pedia conselhos era difícil sacar um conselho ao meu pai. Ele sempre foi mais do máxima liberdade, máxima responsabilidade. E se calhar por isso é que eu com 13 anos saí para fora, fui estar para o secundário para Chaves, depois vim para a Guarda, ou seja, estou há muitos anos longe do ninho dos meus pais. E eu quando expliquei, ele disse, filho, estás feliz? Estou a adorar a experiência. Falta-te alguma coisa em casa? Não falta. Então, bola para a frente. Claro. Agora a minha mãe não entendeu. Entendeu melhor quando eu vim para a Copy Alta. Já sentiu que era melhor. Era uma estrutura, claro. E como temos uma tradição na Copy Alta, que é quando alguém entra para os quadros tem que pagar um lanche, é toda a família da Copy Alta, é molhadura. Eu na altura disse, se faz parte da praxe, mas vai ter que ser na minha terra. E claro, então boticas, a Copy Alta, boticas, algum autocarro, fomos todos para boticas. Lembro-me disso. E aí foi quando a minha mãe disse, pronto, não vi nenhum com mais juízo que o meu filho, ainda assim, família, vejo que eles estão bem entregues. E aí foi quando a minha mãe virou a página.
Mas na altura não, toda a minha família achou muito estranho e o porquê. E eu só dizia, meus amigos, tive a sorte de experimentar, tive que gostar, porque isto ser vendedor, ou gostas ou mais vale cortar os pulsos. Claro. Não é só pelo dinheiro, não é só pelos resultados, porque não dá, tens que gostar mesmo disto. E eu disse, eu gosto, eu sou feliz, estou a gostar de trabalhar com pessoas, de aprender com pessoas, e agora sim, agora já entendem. Mas no início sim, não foi assim muito fácil. Epá, mas pronto, está feito, é uma conquista tua, os meus parabéns, até porque não tem a ver com a nossa formação base, tem a ver com uma coisa chamada atitude, ou tens ou não tens, e tu tens muita atitude. Olha, diz-me outra coisa, estamos quase a terminar aqui o nosso programa, foi uma conversa muito fluida, muito interessante. Como é que tu geres o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Com muita disciplina. Muita disciplina. Eu ainda agora estou para fazer uma brincadeira com mais 8 caramelos, ir até aos Pirineus, pedalar de bicicleta e ver 2 etapas do Tour. E eu há cerca de 2 meses, que consigo sair do trabalho quase sempre a horas, para vir para casa, treinar, pedir desculpa à esposa e às meninas, enquanto ela janta eu vou treinar e depois chego às 9, 9h30 à casa. Hoje foi a exceção porque tínhamos isto marcado. E mais uma vez, muito obrigado, que assim as pernas descansaram. Não, as perninhas descansaram e as pernas estão super felizes. As pernas agradecem e descansam. Mas eu consigo ser muito disciplinado e muito focado, que é, se eu tenho, por isso que eu gosto muito de trabalhar com agenda, aliás, o meu grupo de amigos brincam comigo, alguns já me chamam agendas, porque eu tenho uma agenda muito estruturada e muito organizada, e como eu disse, eu testo, ou faço todos possíveis para nunca me atrasar. Se me atrasei, claro que sim, algumas vezes, e acontece, não há heróis, e eu vi sempre com o tempo. Agora, tenho essa capacidade de me disciplinar de forma, quando estou no trabalho, estou a trabalhar, se estiver a beber um copo com os amigos, estou a beber um copo com os amigos, e consigo, felizmente hoje, ter muito mais tempo, ou seja, ter melhores resultados, trabalho tanto ou mais do que há 5 anos, e tenho mais tempo para a minha família. E tenho mais tempo para tratar de mim. Quer seja porque estejas mais familiarizado com os processos, porque dominas melhor os produtos, ou porque tu obrigaste a que assim fosse, eu não sei indicar só uma razão. Não é? Agora, o que é facto e verdade é que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor hoje do que tinha quando exercia engenharia, tenho de longe muito melhor do que quando estava na atividade seguradora, que eram 12, 14 horas por dia, a começar às 10, 12 da manhã e chegar a casa à meia-noite, 1 da manhã, e hoje consigo ter a minha vida organizada. Aliás, o meu telefone toca 20 vezes por dia. Para uma atividade comercial não posso queixar. Claro que não. Eu lembro de estar há 1 ano ou 2 na Copial, o telefone tocar 100 vezes. É porque tens as coisas mais bem organizadas. Faz parte agora. Depois também tens que educar a malta, não é? Sim, eu atendia telefonemas às 10 e 11 da noite. Agora já ninguém me liga, não é? É que nem sequer posso aqui atender, já ninguém me liga. Também houve alturas que eu tive a arregentar e que não atendia telefonemas, por muito que me custasse. E a minha esposa tem uma boa responsabilidade, dizer ao Filipe, desculpa lá, mas tem que ser. Não é uma questão de disciplina, não é? Agora, eu olho para o sucesso, não é? Como um acumular de pequenas coisas feitas todos os dias. Há uma frase do Paulo Vinheira que eu adoro, que é das formações que fiz com ele, práticas simples, repetidas diariamente, de forma exemplar, não é esse o termo, traz resultados extraordinários. Muito bem. E tu, se todos os dias te habituares a fazer mais um bocadinho, procurar ser um bocadinho melhor e disciplinares-te a ti próprio, não é? Porque temos muitas vezes o hábito de culpar todo o meio que nos rodeia, não é? Porque é mais fácil culpar os outros. Claro, eu se não vendi foi porque o cliente não comprou, foi comprar a concorrência, o cliente é que está errado. Claro. É o preço, eu não sei o quê. Agora, se tu puxares a responsabilidade a ti e disseste assim, o que é que eu podia ter feito? Ou teres essa coragem. Porque ao cliente, olha, não me leva mal a pergunta, está decidido, não ganhei o negócio, certo? Está. O que é que faltou para ganhar o negócio? Claro. O cliente diz-te. E sabes uma agradável surpresa? É que tu estás a vir embora, vês para trás. E se eu conseguisse fazer isso hoje? Claro. Uns perdeste definitivamente e outros conseguiste resgatá-los. Exatamente. Agora, é puxar sempre para ti, é puxar a ti e disciplinaste. E depois seres muito focado. Não podes dizer uma coisa e fazer outra.
Não, isso também concordo. Não Isso é pode. consistente, isso tens de ser consistente. Isso Tu também dizes, é. eu sou capaz de, e depois não provas, ou não mostras, ou não estás lá quando é preciso, fica difícil. Fica difícil. Sim. Olha, Filipe, estamos aqui quase a terminar. Foi aqui um programa brutal, muito bom. Este recomeço não podia ter sido melhor contigo. Olha, à conta disso, temos aqui combinado aí uma jantarada, uma almoçarada ali na minha quintarola, assim ao final do dia, para descansar as pernas e das bicicletas também. Depois do dia 20 deste mês, está bem que eu quando Então está marcado, depois do dia 20 deste mês está marcado e uma jantarada, já fazemos isso e também trocamos ali umas ideias que a gente também gosta de confraternizar e até as pequenadas podem ir também. Se tivesse que escolher uma palavra que define o que tu és como vendedor, qual seria? Só uma, não é? Só uma. Eu tenho uma para ti já. Resiliente, muito bem. Resiliente e genuíno. És um vendedor genuíno. E porquê? Porquê é que consideras resiliente? Porque por muito que te custe e por muito que não te apeteça, tens que fazer o que tem que ser feito todos os dias. Tu não tens todos os dias a mesma motivação para fazer o teu trabalho. Claro. Tu não tens todos os dias a mesma energia. Agora, tens que fazer. E tens que fazer. Eu entendo que tens que fazer não só por ti. Isto é uma grande vantagem quando estás envolvido numa equipa, e tenho o privilégio de ter uma equipa extraordinária. É por ti, é pela tua equipa. No pior cenário, tens que ser egoísta e tem que ser pela tua família, pelas pessoas que mais amas. Só isso, e eu estou a ser egoísta ao pensar só na minha família, porque envolve muito mais do que isso, só isso tem que te fazer andar. Tem que fazer... Voltamos à disciplina e à consistência, não outra forma. Sem dúvida. Não outra forma, porque motivado, nós temos uma palestra e somos motivados e comemos este mundo e fazemos tudo e mais par de botas. Agora, estar motivado todos os dias e a toda a hora, não conheço quem consiga. Não conheço. Por isso tens de ser disciplinado, tens de ser resiliente e vamos fazer acontecer. E chegares à empresa, até nos dias estás menos bem disposto, porque há dias, não é? Como todos nós. Ter a capacidade de dizer aos colegas, olha, hoje não é bom dia. Preciso que me ajudeis, mas hoje não é bom dia. Em vez de disparatar, não é? Que era uma coisa que eu fazia muito, atenção, cheguei a fazer isto. Mas não estou para vos aturar. Hoje em dia já digo, olha, isto é mais com a Rita, que eu partilho o gabinete com a Rita e estamos mais presentes. Eu digo, Rita, olha, hoje não é bom dia, não estou bem disposto. Claro. E ela pergunta-me, e às vezes o contrário, mas o que é que se passa? E nós falamos ali 5 minutos, ela, anda lá, isto já passa, percebe? É isto. E isto é muito importante ser dito. É muito importante ser dito e temos essa capacidade de... Mas sim, a resiliência é por aí, sim. Sim, é por aí. Epá, e és um exemplo para todos nós. Foi fantástico este programa. Aqui uma horinha de conversa. Uma coisa muito gira. Já temos picos a descer de pessoas. Nós tivemos sempre picos a subir. E quanto mais o programa ia para a frente, mais pessoas ficavam a ouvir-nos e mais interação havia. Sabes que eu fui fazendo meu way para o pessoal, para ir entrando. E vai, também é preciso. Toma lá um horito para entrar. E eles foram entrando. Não, deste aqui uns insights muito giros, também à malta. Está aqui o teu concorrente das gêmeas mais bonitas, que é aqui o Tino. Olha, parabéns, meu amor. Está aqui o Albertino, que concorre contigo com as gêmeas mais bonitas. Está aqui a tua patroa também a dar-te aqui os parabéns e aqui muitos amigos, o que também é fantástico, a reconhecer isso, reconhecer o teu caminho, reconhecer estes insights, fazer também perceber aos outros que é possível, que esta área das vendas é muito aquilo, se calhar eu utilizo aqui muitas expressões que costumas utilizar, mas se calhar deito por mim que sou às vezes o patrão, falar na disciplina, que a disciplina que é importante e vindo com alguém que está no meio de alguns insights importantes, mas também este mundo de transformação para o outro e para o cliente e dar soluções ao cliente e resolver problemas, e vocês têm-nos resolvido imenso o grupo da Copy Alto e agora também estamos a trabalhar convosco noutras coisas, também com a iTechOn, que é uma das empresas do grupo. E é fantástico, ou seja, no fundo as vendas também encontrar soluções para um país também que nós queremos mais produtivo, mais capaz, mas também tem muito a ver com os insights que tu também deixas, com estas
pequenas coisinhas são muito importantes. Eu amanhã vou dizer à minha equipa, amanhã, uma hora do trabalho, para ouvir aqui o podcast do Filipe, que é muito importante, esta aprendizagem que tu deste e dar de novo este novo ciclo de conversas de vendedor, fazê-lo contigo, fez todo sentido, e ainda mais com esta forma genuína e esta conversa tão informal. Estaríamos aqui 2-3 horas se fosse necessário. E no fundo era isso. Filipe, olha, obrigado por esta conversa sem filtro, sem clichês, e para todos que nos ouviram, já sabem, a confiança constrói-se sempre em cada contacto, em cada gesto, em cada não que se respeite, mas também muito assente numa coisa chamada a verdade, o ser genuíno e aquilo que no fundo tu és. Qualquer dia, não sei se queres dizer alguma coisa aos nossos ouvintes, se queres transmitir alguma coisa. Eu só queria deixar aqui uma nota final, e nem contra aquilo que estás a dizer da questão da verdade. Eu há muitos anos ouvi uma frase que era mais ou menos assim: tu podes enganar poucas pessoas por muito tempo, podes enganar muitas pessoas por pouco tempo, nunca conseguirás enganar muita gente por muito tempo. Isto indo em contra a questão da verdade, não é? Tu és como és, e claro, depois é preciso limar daqui, limar dali, não é? Isto é a tua parte profissional, mas se tu não fores genuíno, quem está do outro lado vai sentir e vai perceber, e isso vai se virar contra ti. E eu digo isto porquê? Porque eu, há 8 anos, quando cheguei à Copy Alta, tá bem? Eu e a minha família, não tenho problemas em partilhar isto, não é que eu tenha feito com muita gente, não tenho grandes problemas. Não, nós começamos do zero outra vez. Claro. Eu, quando deixei a engenharia e fui para os seguros, não comecei do zero, mas perdi muita coisa. Quando deixei os seguros para ir para a Copy Alta, comecei do zero. Eu e a minha esposa. É o recomeço. E com garotas, e com 2 miúdas, não é, gêmeas, que é quem nós nunca permitimos que faltasse nada. Por isso, sabe Deus, os sacrifícios, não é, que nós passamos para conseguir termos hoje a vida outra vez estável, tranquila, uma vida bonita, claro, sempre na luta, com desafios, faz parte, mas por isso é que eu digo isto: não há heróis, há trabalho, verdade, dedicação, estudo. Continuo a entender que é muito importante, e quando digo estudo, está com formações, falar com pessoas que já erraram e que te explicam porque é que erraram e onde é que podes melhorar. Tenho ouvido muito agora esta frase: se tiver que aprender com os erros dos outros, em princípio custa menos, por isso eu vou falar com essas pessoas que já erraram, não é? Claro. Vamos aproveitar isso. Mas sim, mano, nós há 8 anos recomeçamos a nossa vida do zero, meus amigos. Foi do zero. E hoje, felizmente, estamos com uma vida tranquila, a fazer o nosso caminho, o nosso percurso, e rodeado de pessoas boas pessoas, bons amigos, e que também lá estiveram quando nós precisamos. Por isso é que eu, quando falo da questão da gratidão, eu sou grato a muita gente desta cidade, mas mesmo grato a muita gente, desde a parte profissional, quer da parte pessoal, e por isso é que eu digo agora: se formos genuínos, verdadeiros, e tivermos vontade e quisermos, todos nós conseguimos. Por isso, Nuno, a ti e o teu nome, cumprimento da Comunilogo, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, nós. Muito obrigado. É uma honra retomar esta conversa de vendedores, poder partilhar um bocadinho da minha história, que é uma história de uma pessoa super normal, super... Agora, tenho aqui 2 outras coisas, que é vontade, tenho ambição, sou uma pessoa muito ambiciosa, não gananciosa, está bem, para que não fiquem dúvidas, sou uma pessoa muito ambiciosa, e faço tudo o que puder dentro do que está certo para conseguir atingir os meus objetivos. Isso faço, e amanhã vou continuar a querer fazer o mesmo, não há como. Como eu costumo dizer, a minha mãe só me fez bonito, não me fez rico, por isso tenho que ir à procura. Já me deu alguma coisa, já não foi mal. Bem, exatamente, fez bonito. Então, Filipe, olha, mais uma vez obrigado. Nós voltamos qualquer dia com o próximo episódio. Pode ser que o Diogo e o Tiago aceitem o meu desafio de serem eles a fazer os próximos programas, então serei eu a continuá-los a fazer, que eu meti na cabeça: temos que fazer estes programas todos, e fizemos, e começamos, e também comecei com Empreendedores, que é outro programa que nós tínhamos, que esse é novo, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Também o Patroas, que devemos ser das poucas empresas que falam no empreendedorismo feminino e tem um programa só dedicado a isso. E agora o Conversas de Vendedor, que faz todo sentido, que é muito a gênese do nosso negócio, e fazê-lo contigo, caro Filipe, é um privilégio. Nós voltamos com o próximo episódio. Até lá, boas vendas a todos, com verdade, acima de tudo, com garra, mas também sempre com muita confiança.
Muito obrigado a todos e muito boa noite. Obrigado e boa noite. Obrigado.